com muita alegria que começamos mais um Tabela Carioca, o programa 9 no ar. Nosso nono programa. Sobe o hino, Anderson, sobe o hino. Anderson não, operador de áudio. É isso aí. Coisa linda, o Vascão campeão pela 24ª vez. O Vasco não conquistava um bicampeonato desde a temporada 92-93. Consagra-se campeão invicto, com mérito na Militão. Sexto campeonato invicto do Vasco e agora o maior campeão invicto do Rio de Janeiro. Quem era o... Tava em... Empatado, Vasco e Flamengo. Com 6 títulos? Com 5. Com Vasco 5? chegou ao sexto. Então o Vasco era vice, agora não é mais, né? Agora ele é o primeiro isolado. Na verdade, o Vasco era o primeiro, agora o Flamengo é o vice. Ah, rapaz, as coisas estão mudando, hein? Os valores se inverteram. É isso aí, as coisas Voltou ou não voltou o respeito? O respeito já está estabelecido. 60 mil pessoas assistiram ontem ao jogo no Maracanã. Um público muito bom. A maioria massacrante vascaína, mas muitos torcedores não pagantes. É incrível como o Rio de Janeiro tem esse problema de levar sempre jogadores, torcedores que conseguem filar, muita gratuidade. É uma coisa chata, né? A questão dos idosos, né? Os idosos têm um livre acesso ao Maracanã, Idosos, deficientes, menores crianças de menores de 12 muitas anos. crianças, E né? até 3 anos. Eu não concordo mais com essa questão dos 12 anos, né? Mas do resto, eu acho que é válido, William. Não sei, eu acho que é um espetáculo privado, acho que você tem que cobrar, mas enfim. Vamos indo aqui, falar um pouquinho do jogo. O jogo que no agregado teve 2-1, Botafogo foi melhor em algumas partes, mas você cria, não marca, você acaba tendo por merecer o resultado. E aí, Militão, gostou da partida? Cara, da fim da partida não gostei muito não. Vou te falar que Achou o foi... jogo fraco tecnicamente? Acho que não teve jogo, cara. Foi com muito tempo parado. Quase não teve bola rolando. Tinha Verdade. visto que foi bem menos de 50% de bola de jogo. O que eu reparei uma coisa foi o árbitro que tentou, no começo da partida, deixar o jogo rolar um pouco. E logo ele viu que não ia dar certo e começou a parar qualquer falta. Ele E gritava. amarelar todo mundo. Começou a distribuir amarelo para vários jogadores. O árbitro, quando começa a distribuir amarelo, pra mim, ele perde o controle da partida. Exatamente. Né? Eu acho que nem ele sabe o que tá fazendo. Achei Começa a distribuir achei amarelo. até estranho nenhum jogador ser expulso ontem. Mas é aquela famosa pipocada que todo árbitro que arbitragem, exatamente. começa dando amarelo, aí quando tem que expulsar, ele não pipoca, não dá mais. O Botafogo, que a torcida ontem ficou triste, mas hoje já tá bem mais aliviada. Ricardo Gomes fica no Botafogo. Recebeu uma proposta do Cruzeiro. A proposta era superior em termos salarial. 3 vezes mais do que o salário É uma atual. grana muito boa, mas ele preferiu ficar no Botafogo. Vocês têm ideia dos motivos? Eu acho que o elenco do Cruzeiro que ele ia ter nas mãos, muito superior tecnicamente do que o Botafogo. Acho que esse reajuste salarial pesa, mas a gratidão dele pelo clube também, em ficar, o clube que resgatou e deu essa oportunidade a ele, foi bem importante. William, no meio do ano passado, quando o Ricardo Gomes foi contratado, na saída inesperada do René Simões, eu escrevi um post perguntando pro torcedor do Botafogo o que ele esperava do Ricardo Gomes. E muitos torcedores achavam que era loucura contratar um treinador que tinha tido um infarto, né, no caso. E eu acho que o sentimento que o Ricardo Gomes tem com o Botafogo é um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão, muito mais do que o dinheiro. E no Cruzeiro eu acho que ele seria bastante cobrado, entendeu? Porque o Cruzeiro tem a maior folha salarial do país e a torcida do Cruzeiro ia cobrar título do Ricardo Gomes. E foi feita uma enquete lá em Minas com a torcida do Cruzeiro para a escolha do novo técnico e o Fernando Diniz do Audax estava sendo favorito da torcida para ser o novo treinador, mas eu acho muito arriscado pensando com a cabeça da diretoria, porque eles já investiram no David, viram que até não foi assim... mas o David não questão de tinha resultado. Experiência, né? Nenhuma, como head coach, não tinha nenhuma. Mas não foi nem por... que inglês é Head esse? coach. Que inglês, mano. Não foi nem pela questão de resultado em si, mas pelo futebol que vinha apresentando a equipe. E aí não deu pro David nem pro Pedrinho, que era o seu auxiliar. Militão, uma aposta no Fernando Diniz seria arriscada demais e eu quero também saber a sua opinião sobre a permanência do Ricardo. A gratidão pesou? Começando pelo Diniz. Cara, se eles demitiram o David, não tem lógica ele apostar no Diniz. Se eles querem mostrar, sei lá, que tem alguma filosofia ao Cruzeiro, não pode contratar o Diniz. Que aí a imprensa, todo mundo vai cair de pau neles e com certeza. Mas existe uma diferença de experiência entre os dois que é bem latente, né? Ainda assim, mas o Diniz vai... Qual o currículo do Diniz? O Audax e só. Mas já é alguma coisa, né? O Não. David não tinha isso, né? Pô, mas eu vou te falar que
É claro, ele chegou à final com o Audax, é um feito e tanto, mas num clube grande é diferente, né? A gente viu com o Doriva, como o Anderson falou antes. E hoje ele tá sendo vice no Bahia. Foi vice no Bahia, né? Foi vice no Bahia, Foi vice. bastante contestado. E sobre o Ricardo, cara, eu acho que tem a gratidão, tem o reajuste, mas acima de tudo eu acho que é a promessa de um time melhor, que vai contratar alguém. Eu não consigo imaginar o Ricardo ficando lá. Você até acha que o Carlos Eduardo Pereira prometeu reforços ao Ricardo? Cara, eu acredito nisso. Eu não imagino o Ricardo chegando lá em na reunião com ele e perguntou: e aí, presidente? Os caras me ofereceram tanto, com um elenco tanto, e eu tenho tanto pra gastar. O que o senhor pode me oferecer? Eu te ofereço a gratidão. Eu não acredito nem em reforços de peso. Eu acredito em jogadores como, por Não, mas- exemplo, mapeamento de mercado, como fizeram com o Salgueiro e o Joel Carli. Mas qualquer jogador de peso no Botafogo. Eu vejo muito. Sim, mas jogadores do mesmo nível técnico, vamos dizer Não, acho assim. que não acredito do mesmo nível. Tanto o outro que Ricardo não é. quanto o Jorginho, eu vejo também pelo lado que eles têm a liberdade de botar a filosofia dele em prática sem nenhuma influência. Mas isso aí é o O David que teve influência. Eu o acho David- que o Ricardo da Liberdade acabou. eu acho que é o básico. Eu acho que ele tem Eu liberdade. acho que a junto com o partir de Antônio agora o Lopes. Ricardo vai ser cobrado por resultados. Até porque o Ele salário teve resultado, William. pelo Eu sei, mas Subir assim- e ser o vice-campeão carioca, assim, numa perspectiva, é resultado. Eu sei, mas assim, o Campeonato Carioca esquece, não vale de nada. Sim, Botafogo, sim. se ficasse em 10º, ou se William, fosse vice-campeão, daria William, no mesmo. a questão é o seguinte: o Campeonato Carioca pode não valer tanto, mas dê uma confiança pra torcida que o ano não tá perdido. Mas o trabalho do Ricardo, falando do Ricardo, como vai ser avaliado pelo brasileiro, não pelo carioca. Sim. Inclusive, com o Vasco aconteceu E a mesma pra coisa no ano torcida, passado. não adianta você ficar em segundo no Carioca e cair do brasileiro. É aquilo né? que eu tô falando, ele tem que fazer um trabalho de pelo menos ficar no meio da tabela do brasileiro e o Tabela? Botafogo não passar sufoco. Meio de tabela? Porque eu acho que o time não, que o time não tem consciência pra isso. O que eu venho falando aqui no seguinte é vender a principal peça do Botafogo no momento, que é o atacante Ribamar, e fazer dinheiro pra contratar jogador. Senão não vai dar. Eu Eu acho vi muita que- gente falando que é melhor manter a melhor peça, Eu mas se concordo. manter a melhor peça e não tiver o resto do time, pra mim não serve. Mas o Botafogo tem que botar uma coisa em mente. Primeiro, eu não sei quanto o Botafogo tem do Ribamar. Segundo, Parece que é um alto pode percentual. pegar esse dinheiro e o dinheiro ser penhorado no dia seguinte. Exato. Como foi a tem renda essa do Vasco. questão, Botafogo- tem essa questão. O Botafogo conseguiu liberar uma merreca da renda do primeiro jogo por decisão judicial. Tem essa O Botafogo questão, tem essa muito questão mesmo. problemas E outra, financeiros. arriscar um cara que, por mais que não tenha feito os gols, tá jogando bem, por trazer outro que pode me encaixar e não Mas o jogar Botafogo nada. tem feito bom Aumenta a trabalho. incerteza, né? Mas o Botafogo tem feito ainda bom assim, trabalho de tem feito bom mapeamento. trabalho, mas teve o Lívio que não jogou nada, teve O Nhaca outros, Nunes. É teve que- outros que Nunes, teve vários que É não aquele jogou negócio, nada. quando você não tem dinheiro, você faz apostas. Você vai Então, errar mas aí- algumas mas aí que e tá. achou outras boas apostas. Foram quantos gringos que o Botafogo contratou? Foram 4. 4. 4, rendeu 2. Rendeu Ou 2. seja, ele vai aí pra contratar... Levando em Vamos- conta que desses dois, um foi uma grande surpresa, que tá Então- jogando muito bem, que é o zagueiro, né? Então, e o Salgueiro que é o titular, né? Sim. Aí vamos dizer, vendeu o Ribamar, que é o atacante, que é o titular, aí contrata 4. Se 2 der certo de novo, vai ficar com os 2 no time? Mas aí, com o dinheiro do Pode não Ribamar, dar certo nenhum. pode contratar jogadores com mais certeza. Sobre o Cruzeiro, eu esperaria a definição do técnico lá do Grêmio. Anderson, mas o dinheiro do Ribamar, que certeza o Botafogo vai ter no mercado? É, Ele olha pra quem? apostar. Ele recebe Vai 10 contratar. milhões. Ele vai investir em quem? Primeiro, Até tem por- que ter nomes à vista. O único nome que eu vejo, mesmo assim, de uma incerteza tão grande é o Felipe Gabriel. O Felipe Gabriel só vive machucado. Eu não fez aposto uma no Felipe partida. Gabriel. Felipe Gabriel com o Botafogo Inclusive, não dá. o próprio presidente do Botafogo agora, ele tá nas redes sociais, ele criou um Twitter. FEP... E perguntaram a ele sobre o Felipe Gabriel e ele disse que se depender dele não contrataria, porque é um jogador que fez apenas uma partida no ano. É. E é muito arriscado a 20 contratação do minutos de Felipe jogo. E Gabriel. o Felipe Gabriel, ano passado, pro Vasco, pediu muito dinheiro, por isso que ele fechou com o Palmeiras. Então ele não vai pedir pouco pro Botafogo. Senhores, a gente falou um pouquinho do Cruzeiro, falamos do Botafogo também. Lembrando que essa semana vai sair o especial Tabela Carioca sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Um super programa na sexta-feira. Vai lá na Analisaremos sexta-feira. todos os 20 clubes, baseado na tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado. E os No 4 elenco, né? que subiram vão ser os 4 últimos times a serem discutidos, mas todos com tempo igual democraticamente. Igual- É isso aí, Anderson. Tá? É, um super programa aí pra galera acompanhar. E teremos também um programa sobre a final da Champions League que foi definida na semana passada. O que eu venho apostando, Atlético de Madrid chegou. É Eu isso venho aí. batendo na tecla. Engraçado que tudo que eu venho batendo na tecla vem acontecendo. Eu É, também o apostei no Atlético, Bandeira, só o pra Atlético e o próximo é a venda do Ribamar, O pode ter City. certeza. É, o Cid. É isso aí, Anderson. Continue Tá contando certo. só a parte boa. Vamos falar um pouquinho do jogo? Jogo 2-1. Gostou, Militão, da partida? Cara, não gostei não, vou te falar que foi um jogo bem fraco. Quase não teve bola rolando.
Tempo de jogo mesmo, acho que foi menos de 50%. Um jogo muito amarrado. Parece que os dois times estavam com medo de levar o gol, né? Que aí, quando o Botafogo fez um gol que soltou um pouco mais, o Vasco conseguiu empatar, mas foi um jogo bem meia boca e o melhor jogo, né? Entre aspas, foi o primeiro. Os senhores acharam falha do Jefferson no gol do Vasco? Não, achei mais falha da defesa no lance do que do próprio Jefferson. Porque inclusive no primeiro jogo, eu achei que foi melhor também, concordo com o Militão, acho que o primeiro jogo foi mais aberto, o Botafogo criou mais oportunidades. Ontem o GG perdeu um gol que a torcida desistiu naquele lance. Eu então, acho aí, como é que fica o Ricardo chegando alguém do nível do GG pro final da temporada? Exatamente. GG com um contrato renovado, né? Ele e o Sassá, né? Renova o contrato e não joga mais nada. Sobre o jogo de ontem, o Jefferson, acho que um goleiro de seleção, a gente espera que ele defenda aquela bola, né? Sai naquela bola pra Ele cortar. estava inseguro naquela bola, Anderson? Como Baseado no gol que ele levou, saiu mal. Na nossa no conversa primeiro. que a gente estava discutindo antes do programa, eu acho que sim. No primeiro jogo ele não poderia ter saído e ele ficou no gol esperando a atitude do lateral, né? O lateral errou muito mais do que ele, mas ele poderia ter ajudado a vida do lateral saindo naquela bola e cortando. Foi uma bola rápida, isso não podemos negar. E a estrela do Jorginho, né? A estrela do Jorginho. Tem até um papo que ele pediu pro Rafael entrar e fazer a mesma coisa que fez contra o Flamengo, que foi lá e fez, né? Rafael que foi decisivo. Quando o Luan saiu... Ele falou mesmo. Ele falou isso, Militão? Ele falou na entrevista, que ele falou pro Rafael, você vai entrar e decidir o jogo. Quando o Luan saiu, muitos vascaínos ficaram preocupados, até porque o lance do gol do Botafogo foi em cima do Rafael Vaz, entrou mal, mas o Rafael Vaz foi lá e mais uma vez definiu, que é um zagueiro muito técnico, né? O Rafael Vaz é o Gum do Vasco, cara. Porque ele falha muito, mas ele vai lá e faz o gol e fica tudo bem, tudo é A festa. torcida esquece, né? A torcida esquece, é a mesma coisa. Por outro lado, há de se ressaltar da boa atuação do zagueiro Rodrigo. Jogou muita bola ontem, junto com o Andrezinho. Eu achei um dos melhores jogadores do Vasco ontem. Galera, vamos passar um pouquinho aqui que nossos comentaristas trouxeram cada um a sua seleção, os 11 melhores do campeonato. Todos já estão com a seleção em mãos? Sim. Sim, Anderson? Sim, a gente aqui bate pronto. É isso Falou, aí, a gente o Anderson manda. é de uma agilidade que, galera, Nossa, um dia poremos uma câmera aqui e mostraremos tudo, filmaremos tudo. Vai, Militão, começando com o goleiro. Quem você Goleiro? escolheu? Antes da final eu votaria no Jefferson, mas após eu vou votar no Martin Silva. Martins Silva. E o lateral direito? Cara, lateral direito e esquerdo. Militão, vou dar uma de João Kleber aqui. Não é melhor cada um falar um goleiro que vai ficar mais legal? também Vai sim. É isso aí. Vamos lá então. O Anderson deu uma saída aí, já tá de volta. Vai, goleiro, Militão. Repete tudo de novo. Ninguém ouviu qual é o goleiro do Militão, hein, gente? Martin Silva. Nossa, Martin Silva. Vai, o Anderson. O Martin Silva também. Martin Silva também. Lateral direito. Quem vocês escolheram? Rodinei. Por falta de opções. Por falta de opções? Única e exclusivamente por falta de opções. Tá realmente muito pobre a lateral direita aqui no futebol carioca. Anderson? Madison. Também escolhi o Madison, mas concordo que tá muito fraco. Muito fraco o lateral O Madison direito. que é Assim muito, como- muito deficiente na marcação. Assim como no cenário brasileiro, os laterais são muito fracos, né? E o Madison Pelo ontem menos que- jogando no futebol brasileiro. que sofreu a suposta falta pro gol, né? Porque, sinceramente, eu não Não achei foi falta falta, naquele não lance. foi. Né? Aquela Nenhuma. falta foi a lá Wagner Diniz, pros velhos vascaínos lembrarem. Verdade. Na verdade, o Wagner Diniz encostavam nele e se jogavam. O Madison foi o cara. Foi diferente, foi pior que o Wagner Diniz. Aliás, o Madison caiu em várias outras jogadas nesse campeonato. Pênaltis que foram marcados a favor do Vasco em cima É uma dele. característica entre Caiu em São Januário, pênalti. pênalti pro Vasco. Os dois zagueiros, Militão. Os dois zagueiros aí eu não tive dúvida, foi Rodrigo e Luan. Anderson. Eu não tive a mesma certeza com o nosso amigo, não. É Carly e Rodrigo. Joel, Carli e Luan. É uma coisa bem... Cada um escolheu um. Qual foi citado duas vezes foi o Luan, né? Foi um setor que se destacou, né? Nos ambos os times do Vasco e do Botafogo. De fato. Foi, vai- inclusive as duas melhores defesas do O campeonato. que falta no Exato. Flamengo sobra no Vasco e no Botafogo, no setor defensivo. Verdade. Lateral esquerdo. Eu fui com o Diogo, lateral do Botafogo. Diogo Barbosa. Também, única e exclusivamente por falta de opções. Se eu pudesse, eu deixaria os dois laterais vazias. Botava um cone ali que deu os dois Mas laterais. com esses dois aí, dá no mesmo. Sim, por Tá isso no mesmo. exatamente por isso que eu tô falando. Pelas finais eu voto no Diogo. Também vou no Diogo Barbosa. Na volância, Militão. Como ficou seu meio campo? Pode citar os quatro aí. Ou cinco, não sei Não, qual vamos esquema você... um por um pra ficar continuar Devagarzinho? bonitinho. Isso aí. Suave? Tranquilo e Suave sempre. na nave. Vai, fala umzinho aí pra gente. O meu primeiro volante. Volante não, né? Vamos chamar de Meio-campista. meia. É o Ayrton.
Ayrton no Botafogo? Exatamente. Gostou do campeonato dele, Militão? Foi bom, foi bem. Surpreendente, né? Surpreendentemente bem. É isso aí, a recuperação, mais uma que o Ricardo Gomes Apesar proporciona. de ele se machucado, mas eu gostei bem do campeonato dele. Aparentemente ele já vai estar pronto para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo domingo que vem. Anderson? Ayrton também. O Ayrton fez muita falta nessa final do Botafogo. O toque de experiência que faltou na juventude do Botafogo. Eu escalei minha seleção no 4-3-3, então eu coloquei o meio campo que sai mais com a bola. Coloquei o Rodrigo Lindoso ali na cabeça de área e o Andrezinho e o Nenê complementando o meio campo. Militão? Cara, Tu escalou também no mesmo esquema ou não? Não, eu fui no 4-5-1. 4-5-1? 4-5-1. Gosta do meio campo com Nossa, muita que gente? defensivo, o Sir Mourinho aí. Depende, isso aí depende da disposição Defensivo. tática do time dentro do... Eu entendi agora isso, mas vamos lá. Onde tem esses lapsos assim de memória, do nada? O meu segundo meio campista é o Arão. O Ilharão? O Ilharão, que o nosso amigo Anderson desligou meu microfone. O Ilharão, segundo meio campista do Militão. Anderson? O meu segundo meio campista Desligou o Fenta. é o... Pera aí, só um momento. Foi ou não? Segundo meio campista do Anderson. Eu é voto- o Ilharão. Testando? Não, o Arão não. O meu segundo meio campista é o Andrezinho. Andrezinho do Vasco? Andrezinho do Vasco. Para Tem- muitos, o Vasco teve o melhor campeonato, né? O Andrezinho teve... Foi o melhor, o craque do campeonato, né? Foi sim. Como foi o melhor jogador do Vasco. Felipe já citou os três. Mais um meio campista teu, Anderson. O terceiro meio campista é o jogador do Fluminense. Sim. É o Scarpa? O Scarpa. Scarpa que durante uma boa parte do campeonato atuou na lateral. Mas eu voto ele no meio de campo dele que ele atua bem. Eu também escalei o Tu Scarpa, botou o mas Scarpa como mais ponto avançado? esquerdo. Ponto esquerdo. Então, esse é o outro meio campista. Cara, eu consegui falar minha seleção, né? Como é? Continua. Mais um meio campista do Militão. O terceiro meio campista. O meio campo aqui no Rio não foi um problema muito, muito grande, né? Eu acho que o Botafogo e Vasco praticamente dominaram esse sistema aí, o meio campo. E não tem muito como fugir. Talvez o único que mereça um destaque assim vem do Fluminense, que é o Scarpa, que fez um bom campeonato, mas muito desse campeonato foi jogado na lateral, né? Sim, mas ele é um jogador talentoso e que em alguns momentos foi bem no meio campo. Então eu colocaria ele junto com o Nenê. Junto com o Nenê ali armando o jogo. E no ataque? Riascos e Ribamar. Riascos no ataque? Riascos no ataque. Ribamar também? Tem certeza do Ribamar? O Ribamar foi bem. Foi bem, mas não fez gols, né? Mas no limitado do Campeonato Carioca, eu vou botar quem? O Guerreiro? Não posso, né? E aí, Felipe? Concordo. Também coloquei um trio com Gustavo Scarpa, Ribamar e Riascos. Acho que o Ribamar mais ali fora da área, um pouco revezando com Riascos. E o Scarpa vindo pelo lado esquerdo. Pode ser. Mas aí o teu time teria pouca proteção na lateral, né, Felipe? Teria. Só, talvez pelo lado esquerdo com o Riascos, com o Gustavo Scarpa voltando ali para ajudar o Diogo Barbosa. E pela direita, ali o Rodrigo Lindoso voltando para ajudar na marcação das subidas do Madison. Senhores, vocês que estão ouvindo o programa em casa, se vocês ouviram um teste, é coisa de vocês. Aqui ninguém falou isso, não existe isso, hein? Vocês estão ouvindo errado. É ou não é, no Militão? O pessoal ouve demais lá em casa, né? Estão ouvindo demais. Fantasminha da caixa de som deu problema, mas acabou que a minha seleção saiu, cara. Saiu? Não falei minha seleção. Acaba de falar aí. Falta mais um meio campista e um ataque, né? Mais um ou dois. Eu só falei um meio campista mesmo. Fala uns outros quatro então aí, fala logo Vamos aí. lá. Na verdade são 5, rapidamente. Eu fui com Ayrton, Arão, Andrezinho, Scarpa e Nenê. Tem representante dos 4 clubes, né? Exatamente. E o atacante? E o atacante? O artilheiro do campeonato, Thiago Amaral. Thiago Amaral? Exatamente, eu vi O Thiago merece uma chance no time grande? Você falou em reforços. O Botafogo poderia... apostar nele? É uma aposta, né? Mas seria mais uma das apostas. Mas, cara, tendo aqui no Ribamar, Luiz Henrique, poderia arriscar o Botafogo. Ele fez gols. O Botafogo fez uma contratação do jogador do Macaé, né? Um meio campista, acho que Marquinho, o nome do meia.
que Teve vai... também agora um Giovanni Maranhão. Giovanni Maranhão jogou no Giovanni Vasco. Agradou demais a torcida Jogou no Twitter, no- vi a torcida empolgada. Duque de É, Caxias, já então. rodou no Madureira É também. um atacante que não faz gols. Pensando Bem assim, o limitado, Thiago bem Amaral limitado. é titular e capitão, né? Isso é É verdade. isso aí. 20 minutos falando da final. Tá bom, né, Militão? Tá bom, cara. Tá bom, mais ou menos. Mais Mas uma vez, só pra terminar, então, a gente falou da revelação? revelação do campeonato. Eu não sei vocês. Eu voto no Leandrinho. Cara, eu gostei do Leandrinho, mas ele foi só no final. Ele não jogou. Não Ele tem se como- destacou inteiro. nesse- Não tem como avaliar esse o último jogador jogo. só pela final. A revelação é o Ribamar. A torcida do Botafogo pode até ficar meio triste aqui com a gente, mas o Ribamar fez um belo campeonato. Ele não concluiu bem as jogadas finais, mas ele fez um belo campeonato. Eu concordo, o Ribamar como revelação e o Andrezinho como o melhor jogador do campeonato. Isso que eu ia falar. Também esse é o concordo. próximo ponto. Apesar que o Nenê foi decisivo com as duas bolas na cabeça dos jogadores do Vasco, né? Mas a gente falou que foi 2 falhas do Jeff e foi decisivo. O de Nenê fato, ou o né? Jefferson? De É. fato. E Mas o ainda- Andrezinho se multiplicou nas finais, semifinais, finais, o Andrezinho No se campeonato multiplicou. inteiro, o Andrezinho foi o Exatamente. principal jogador do meio campo do Vasco. Eu tava até preparando pra falar, mas é que o Nenê foi bem na primeira fase. Na segunda fase ele caiu um pouco de ritmo e o Andrezinho foi quem Segurou o time. ditou o ritmo do time. Nas semifinais e finais, aí o Andrezinho pegou a bola, botou debaixo do braço e comandou o meio campo ali. Então, por isso, pra mim, ele é o melhor do jogador. o melhor belo do campeonato do Martin Silva, né? Se o Vasco foi campeão, deve-se muito a ele também. De fato. Ele foi bem, mas pra melhor eu não acho. Até porque o goleiro foi melhor, o jogo termina empatado. Então vamos só pra concluir aqui essa parte dos estaduais que finalmente acabaram. Passar um pouquinho dos campeões estaduais dos outros lugares, né? Em Minas, Felipe. Surpresa, né? América Mineiro, Coelho, grande Givanildo trabalho com do um grande Givanildo. trabalho, né? Aliás, o Givanildo ele tem um pouco da característica do Jorginho e um pouco da do Ricardo Gomes. Como assim? Porque do Jorginho, porque ele tem um time na mão, ele conhece muito bem os jogadores, sabe onde cada um rende melhor. E ele, inclusive, puxou 2 jogadores que jogaram a Copa São Paulo. E foi o Mateuzinho e o Vitinho Safadão, que tem esse nome porque a aparência física é bem parecida com a do Wesley Safadão. Rapaz, já virei fã. Já virei fã. Então no elenco principal agora o Givanildo puxou os 2. E também parecido com o Ricardo Gomes, porque o time tecnicamente é limitado nas peças individuais, mas no conjunto é um time muito bem organizado e deu trabalho pro Atlético. Por isso foi campeão mineiro. O Givanildo que já merecia uma chance num time grande, né? Não que o América seja pequeno, mas já merecia Olha, uma eu chance num tenho time isso na grande. minha vida, mas eu vou levar pra Eu sempre. O tenho. Givanildo sofre um preconceito Eu também acho. muito Olha grande. só, eu tô guardando esse próximo programa, mas pra mim o primeiro técnico a ser demitido do brasileiro vai ser o Givanildo. 5, 6 rodadas pra ele cair. Vamos aguardar isso Não aí. concordo, até Não, porque é melhor dar uma esperada. o grande jogador foi pro América Mineiro, emprestado pelo Vasco. O William Barbie vai reforçar o América Mineiro para restante da temporada. A ironia agora soa Agora forte, vai. mano. Fez É, belo campeonato pela concordo. Chapecoense. Time pequeno ele joga. O Borges é talvez hoje o principal jogador do América Mineiro para esse Brasileirão. O América Mineiro que tem um trabalho de base interessante também, né? Tem, eles foram eliminados pro Flamengo, que foi o campeão da Taça São Paulo, na Copinha, mas fizeram uma grande partida, foi uma das partidas mais difíceis contra o Flamengo. O América Mineiro que não vencia o título mineiro desde 2001. Era uma seca já de 15 anos. Oi? Desde 2001 são 15 anos. Sou de humanas, então, se der errado, E o Galo, perdão. E o Galo também impressionado, né? Porque agora tem uma partida no oitavo final da Libertadores. Quartas finais, me desculpa. Mais pra Quartas frente a finais. gente fala do Quartas Galo Libertadores, sobre a Libertadores. E hoje o presidente do América confirmou a saída do Brian, o lateral esquerdo, dos destaques aí desse time. Mais uma perda do América para o Brasil. Provavelmente será anunciado pelo Cruzeiro aí nessa semana. Em São Paulo, o Santos ganhou mais um título paulista. O Santos que domina. É incrível como nos estaduais tem se criado hegemonias, né? No Sul tem o Internacional e em São Paulo é o Santos, né, Felipe? E na Vila é imbatível, né, cara? Praticamente Perde há muito imbatível. O Audax fez um grande campeonato, méritos totais do Fernando Diniz e grandes jogadores foram revelados nesse time. Revelados entre aspas porque tiveram passagem por outros clubes, como foi o caso do Camacho, do Bruno Paulo, que foram revelados pelo Flamengo, e o Tietê, que agora foi contratado pelo Palmeiras, né, o Tietê. E esses 2 últimos que eu citei, o Camacho e o Bruno Paulo, foram contratados pelo Corinthians. Os 2 ex-Flamengo vão jogar o Brasileirão pelo Corinthians. O Santos, que de 8 finais, os 8 últimos anos, o Santos chegou nas 8 finais, já ganhou 5. O Santos vem bem.
E foi uma partida equilibrada novamente, 2 bolas na trave do Audax. Algo que criticaram durante a semana, que os jogadores do Audax já estavam vendidos. E eles venderam cara a partida, né? Jogaram bem e poderiam ter ganho o título. Mas o Santos com o Ricardo Oliveira... Foram 2 bolas na trave do Audax durante o jogo. Numa jogada bonita, né? Dando uma caneta e um chute de bico. Um belo gol do Ricardo Oliveira, que tava nem para jogar, mas conseguiu fazer o gol e mais um título pro Santos. Uma lesão belo trabalho do Dorival. Lesão do Lucas Lima também, né? Marcou essa partida. Né? O jogador de seleção saiu machucado. No Sul, tivemos a Chapecoense campeã e o Atlético Paranaense, além do Internacional. São os 3 campeões lá do sul do país. No Nordeste, no Bavi, muito encrencado, com cenas lamentáveis pra lá e pra cá. Muitas cenas Vitória lamentáveis. se sagrou campeão num jogo polêmico também. O Voaden deixou de dar um pênalti claro para o Bahia. E, enfim, no final rolou cenas lamentáveis. E o Bahia perdeu, na verdade, o campeonato no primeiro jogo, né? Porque no Barradão não jogou absolutamente nada, o Vitória foi melhor. E no Fonte Nova não conseguiu reverter. No norte do país tivemos o Paysandu. O Paysandu que pode ganhar a Copa Verde. Venceu o Campeonato Paraense. E o Santa Cruz foi campeão também no Pernambuco, que havia ganhado a Copa do Nordeste. Vence mais um título em uma semana, 2 troféus para a equipe. Santa Cruz volta com tudo para a primeira divisão. A torcida tão sofrida, agora só comemora. Eu aposto no Santa Cruz, a gente vai falar disso no programa de sexta, mas eu aposto no Santa Cruz como o time que mais vai tirar ponto dos grandes nesse campeonato. É muito complicado jogar lá mesmo no Arruda, no Mundão da Arruda. Vamos voltar aí o nosso intervalo. Na volta vamos falar um pouquinho de futebol internacional. Um pouquinho não, muito, né? Que tivemos troféus também lá no sul do país. No sul do país não, na Europa. Alguns países já com seus campeões com rodadas antecipadas. A Inglaterra foi assim, na Alemanha foi assim. Falaremos sobre isso na volta do intervalo. Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto. De volta aqui para o nosso segundo bloco, para falar um pouquinho de futebol internacional. Campeões mundo afora. Vamos começar aqui falando um pouco do Leicester, que foi campeão inglês, levantou o troféu em casa. Nessa semana passada foi campeão. Nessa semana levantou o troféu em casa, muita comemoração. Andrea Bocelli cantando. Foi bonito, né? Foi bonito. Abertura do jogo, isso muito aí. Emocionante. Primeiro título da equipe do Leicester, que venceu o Everton por 3-1. O campeonato inglês vai chegando a seu fim. Semana que vem termina. Daqui a 2 semanas teremos a Copa da Inglaterra, final entre o Crystal Palace e o Manchester United. Militão, o que tem que se falar muito do campeonato inglês é a possibilidade, que é real, que se tudo de normal acontecer até o final do campeonato, o Manchester City fora da Liga dos Campeões. E aí o Guardiola estrearia jogando Liga Europa, fora da Champions League. Cara, eu acho que isso é bem provável que aconteça, né? O United, apesar de não convencer, mas aquele futebol de 1-0, meio a 0, e tá conseguindo, tá se arrastando o time. O Manchester City mais uma vez decepciona. A gente até esperava um pouquinho na Champions League, que vinha fazendo futebol diferente, mas pegou o Real Madrid, e o Real Madrid em casa é quase invencível, né? Vai ser bem complicado, vai ser uma reformulação bem grande na equipe de Manchester. Vai ser curioso ver o trabalho do Guardiola no mercado, né? Porque com esse time, a partida contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões foi uma coisa decepcionante, um jogo covarde do Manchester City. Essa é a palavra certa. Vai ser questão covarde. Vai ser uma questão o Manchester City se acovardou o jogo inteiro, ficou satisfeito por estar fazendo uma semifinal de Liga dos Campeões e não jogou. O sinônimo disso em campo foi a Churré. E aí a Churré que... andando em campo. Verdade. Mas isso é uma coisa que ele já fazia antes. Eu acho que não tem a ver aí, não tem nada a ver. Mas agora ele tá andando e não tá sendo produtivo. Antes ele era mas produtivo. Isso já é uma coisa que tem sido criticada há tempos. Tanto é que essa temporada ele não foi titular. Isso é uma coisa foi uma péssima temporada já tinha uma reclamação.
Eu não acredito que tenha sido pipocado pro Real Madrid nem nada. Realmente jogaram mal. Até o Deus jogou mal, né? Deus Green. Deus e Jesus jogaram mal e foi o Ayato Rei que ia resolver. O Arsenal garantido na Liga dos Campeões, Militão. É, né, cara? O ano se repete, né? Não, se repete não, tem terceiro. O Arsenal adora aquela posiçãozinha dele em quarto lugar. Mas ano passado o ano foi terceiro também. Terceiro, Foi, Ano passado o ano Então foi tá se terceiro. Quem acostumando ficou em a quarto terceiro. foi o Manchester United. Exatamente. Pode se repetir. Eu esperava que o Arsenal seria ultrapassado pelo City, não foi? Mas agora vamos ver em qual tempo se ele pode passar o Tottenham, né? O que Já tem decepciona no Arsenal é que chegou um determinado ponto do campeonato, ali pra 18ª, 19ª rodada, que ficou claro que o Chelsea não conseguiria chegar pro título, Sim. o Manchester United não conseguiria chegar pro título, sobraria o Arsenal. É verdade. E aí gente. ficou a frustração da torcida que... Eu lembro uma partida bem marcante, que foi agora do segundo turno e foi no primeiro. O Arsenal e Manchester City, e o Arsenal conseguiu ganhar do Manchester City e assumiu a ponta. Então a gente esperava que o Leicester não conseguisse manter o pique da remada e o Arsenal conseguisse ganhar esse ano. Mas, de novo, hoje sim. Hoje não, né? Complicado. Continua Hoje hoje não, não. é. Continua hoje não e reticências. E a pergunta é, Wenger out? Olha, o Peguei Arsenal out. não faz nenhum trabalho pra mudar de treinador, né? Eu não vejo nem bastidor Nenhuma pra movimentação. mudar Tirando a treinador. provocação, também tenho certeza que ele vai ficar. É, vai pra 21 anos no Arsenal. Amém. Vamos- Oi? Amém. Para os Amém. torcedores de outros clubes. Espero que mantenha assim. O Chelsea com a campanha horrenda, né? Patética. Mas eu não vou nem culpar essa altura, porque já tá todo mundo em ritmo de férias, tá? Já tem pelo menos 5 jogos, 7 jogos, o Chelsea tá em ritmo E de férias. o jogo de sábado foi bem ritmo de férias, né? Sim. Foi Nossa. total. Vamos dizer que eu assisti, eu assisti, cochilei, eu acordava com grito de gol. O trabalho Quero mais, bastante na partida. o jogo mais importante do Chelsea nessa reta final de temporada foi Foi contra o contra o Tottenham. Tottenham. Foi Que dar o eu título, esperava. Foi que deu o título Foi ao dar o Leicester. título pro Leicester. Exatamente. Como sempre o Chelsea decidindo o campeonato, né? Mas vamos Dessa vez decidiu de Pros uma outros, maneira inversa, né? Verdade. Decidiu tirando a possibilidade do Tottenham ser campeão inglês. Tottenham e Chelsea que possuem uma rivalidade muito forte, as torcidas se odeiam. Na vez que eu estive em Londres, Militão, foi uns 2 semanas antes de um jogo Tottenham e Chelsea, o ódio é uma coisa terrível. Verdade. Tava muito frio lá em Londres? É em Lee? Londres, né, Anderson? óbvio que tá Em frio, Londres né? não Vai faz tá 40 calor. graus, né? Eu não estive em Londres, mas eu costumo acompanhar bastante o Castelo Branco, repórter da ESPN. Ele mostra bastante as cenas lá, quando tem dia de clássico. As torcidas chegando, o policiamento, é uma coisa que Inclusive, impressiona. Pra Inclusive torcida, o trabalho. pra torcida do Chelsea, o principal rival é o Tottenham. Pra do Tottenham é o Arsenal, É que verdade. é o maior time de Londres. E para os dois é o campeão da Champions League. Exatamente, que na Inglaterra é o Liverpool, o maior campeão da Champions League. Liverpool, que no campeonato mais uma vez decepcionou. Mas que na Liga Europa já Nas tá na final. Copas, vai segurando o time nas Copas. E eu acredito que ganha essa vaga pra Champions aí na Liga Olha, Europa. eu acho que não é nada garantido. Eu não ponho minha mão no fogo, porque a gente tá falando do time, do rei da Liga Que é Europa. o Sevilla. É, o Sevilla. Tá falando é- do rei da Sevilla Liga sempre Europa. chega, sempre ganha. E bem mais do complicado. que falar do rei da Liga Europa, é o Tottenham, o Liverpool é um time totalmente bipolar. No mesmo jogo, que se um jogo ele faz a partida espetacular, no outro ele entrega de forma incrível. A semifinal foi assim, né? Contra o Villarreal no primeiro jogo Primeira na partida. Espanha foi péssimo. Exatamente, no No jogo de cara segundo deu uma jogo surra. deu uma surra. Na transmissão da ESPN, comentaram a um certo momento que o Klopp tem um pensamento que daqui a 4 anos ele vai conseguir ganhar o título inglês. Ele tem esse pensamento de tirar o Liverpool da fila, né? Ele tem o pensamento de montar o Se time for daqui agora a e preparando daqui a até 4 anos, até 4 anos, entendeu? É porque Até daqui a 4 pouco o anos. Liverpool vai bater a porta de 30 anos. Mas, sem vencer o título ganhando a inglês. Europa League na primeira temporada, que ele pega no meio da Sim, temporada, vai ser já uma é, coisa já é um espetacular. feito, né? Já é um feito. Mas é. também E a Inglaterra, Militão, pode pôr 5 times na Liga dos Campeões e a Espanha também, né? Porque o Exatamente. Sevilla não figura entre os 4 no Campeonato isso Espanhol. acontece desde 2002, né? Quando o Chelsea ganhou a Liga Europa, não foi? 2012. 2012 ou 13? 13, Foi porque 13. 12 ele ganhou Não, a... eu lembro que... 2 ele ganhou 12 ele ganhou a Champions Champions. League e em 2013 ele ganhou a Europa League. Eu lembro que nesse ano, eu acho que... Eu não sei, eu acho que o 4º colocado não perdeu a vaga. Cara, e... Cara, agora a gente tem que dar uma pesquisada, mas eu não sei se a Inglaterra colocou 5 clubes, não. Eu sei que quando o Liverpool ganhou, Era o Tottenham perdeu a vaga. perdeu, né? Foi o Tottenham que perdeu a vaga, que é informação precisa. Muito obrigado, Anderson. Antes deu uma pesquisada aqui, deu o Google e trouxe a informação pra gente logo de primeira.
E pra surpresa de muitos, o Manchester United pode acabar com uma temporada positiva, com vaga na Liga dos Campeões e levantando o troféu. Eu vejo A o Manchester, tendência, olhando a tabela, é que consiga, né? comparando aqui com o Brasil, eu vejo o Manchester o exemplo do Palmeiras do ano passado. Vai conseguir ganhar uma Copa, mas não vai convencer. E talvez ano passado perdeu a oportunidade de demitir o técnico para montar A um bom diferença trabalho. é que o Manchester United já indicou que vai ter troca no comando Aí sim, e que vai aí sim não começar novo trabalho. Aí sim não vai nem errar. tanto, nem Aí tanto sim porque vai não errar. é garantida a saída do Van Gaal. Acho que essa vaga na Champions e a Copa pode ser uma... Pode ser que ele Pode, queira. pode salvar a carreira dele, Tomara pode que não salvar o- mascare as deficiências, porque são muitas. Não, Eu já li- mascarar é uma crítica que vai mascarar, mas pode ver o Woody agora eu não tô lembrando do gerente do United, o nome. Mas pode salvar o emprego do Van Gaal. Ele pode ver Pode dar como- sobrevida. Exatamente, ele pode ver que o Van Gaal pode extrair mais do time. Inclusive, eu já li que, por causa disso, o Mourinho pode fazer um acordo para assumir somente em 2017. Então, Pra permanência do Van Gaal, caso o time vá pra Champions. Eu acho um erro muito grande. Eu sou um dos que tô torcendo muito pro Mourinho e pro Manchester United. eu também. Pra gente ter aquele embate Vai ser Mourinho e sensacional. Guardiola. Mas vai mais ser... do que o verdade. O Mourinho. campeonato inglês, gente, vai E ser uma coisa vai ser E com fantástica. o aumento da verba da televisão para a Premier League, 20 dos 30 clubes que mais recebem podem ser da Premier League no mundo, que mais recebem dinheiro. A Premier League vai ter 20. Vai ser sensacional. Entre os 30 vai ter 20 Vai ser clubes mais sensacional. ricos do mundo. E isso mesmo. Não, mas mais do que o embate entre Mourinho e Guardiola, a gente vai ter Mourinho, Guardiola, Pochettino muito bem, vai ter Ranieri. o Klopp, Ranieri, o Conte, que é o Só treinador da técnico bom. seleção italiana. Wenger, Wenger ainda... 21 anos Então, é um salto grande. e mais um atrativo pra Premier League, né? Exatamente, que já não bastasse os Os bons jogos, emocionantes, os estádios cheios, né? Ainda tem os técnicos, vai ser a liga com os maiores técnicos. O desafio do Manchester United desse meio de semana é um pouco complicado. É um jogo atrasado. Vai pegar o West Ham fora de casa. O West Ham que vai fazer sua última partida no Bowling Ground. Vai se mudar pro Olímpico de Londres. Vai se despedir do seu antigo estádio, um estádio lendário. Vai ser uma choradeira. Vai, mas a torcida do West Ham tá bem convencida que é necessário fazer essa mudança. Até pro clube dar um passo a mais antes da estreia. O West Ham já tá pensando em aumentar o Olímpico porque já tá com todos os ingressos vendidos e tem uma fila de espera enorme. Ou seja, o estádio Olímpico vai caber mais ou menos 56 mil, eles querem aumentar para 60. É uma coisa incrível, a Premier League, a demanda que tem. Sim, com certeza. E outra coisa que pode afetar, o West Ham ainda tem chance de vaga na Champions. Verdade. Imagina se eles conseguem uma vaga ali. E é uma questão de honra pra torcida terminar essa vida no estádio com vitória sobre o Manchester United, né? Seria O fantástico. time que se tornou o maior time da Inglaterra. Exatamente. Enfim, prossigamos aqui. Vamos mudar um pouquinho, vamos falar de outro país que teve campeão, a Alemanha. A Alemanha teve um tetracampeão inédito. O Bayern de Munique conquista seu 4º título consecutivo, algo que nunca aconteceu na história da Bundesliga. O Bayern de Munique consegue esse feito, Felipe. Mas que já era esperado, né? Sim. Já era um título esperado. O próprio Borussia não tinha mais... Assim, Pretensões, né? pretensões, porque matematicamente também não, mas acho que foi uma despedida melancólica do Pep, porque a grande expectativa em cima dele era a conquista da Champions com o Bayern, e acabou ganhando esses 3 campeonatos na mão dele, mas vai embora de maneira melancólica, ao meu ver. Todo mundo que, quando o Pepe assumiu Eu tenho o uma Bayern de visão um Munique, pouquinho distinta dessa. esperava o Pepe ganhar a Champions League, sim. Eu acho que pra mídia, depois da derrota contra o Atlético de Madrid, eu vi uma visão muito positiva do jogo que o Bayern de Munique fez contra o Atlético de Sim, Madrid. foi um Foi grande uma jogo. pressão, que é uma coisa incrível. Foi o 26º título da equipe bávara. É a recordista a nadar, né? Perder. Parece o New York Yankees no beisebol. E O New York Yankees tem 1000 títulos e o segundo campeão tem 8 ou 9. E assim o Bayern de Munique na Alemanha. Os gols do título vieram com o Robert Lewandowski, né? Sim, sim. Artilheiro do campeonato alemão. Vamos ver se vai ficar, né, pra Não sei próxima se foi o temporada. melhor, porque o Aubameyang briga ali com ele. O Borussia Dortmund que perdeu. E com a derrota o Bayern de Munique já se sagrava campeão. Mas um fato que chama atenção no jogo do Borussia Dortmund contra o Eintracht Frankfurt é que o Borussia Dortmund teve 85% de posse de bola.
Verdade. O Eintracht conseguiu ganhar com 15% de posse de bola. O Borussia, que é um dos melhores ataques da Europa, né, no caso, vinha fazendo boa temporada, deu mole contra o Liverpool. E o segundo lugar é de praxe, né? Fez uma boa campanha, mas não tem como superar o Bayern. A informação dos sites alemães são que o Hummels vai trocar o Borussia pelo Bayern. Ele entregou a carta pra diretoria do Borussia dizendo que queria ser negociado com o Bayern. E a notícia é que ele pode levar o Roy junto. E ele ainda vai pagar 5 milhões do próprio bolso da multa, e enquanto o Bayern vai pagar 33 milhões. O Bayern que na próxima temporada será treinado pelo Carlo Ancelotti. E aí sim vai voltar a ser o Bayern. Vamos esperar, porque eu acho que os clubes ingleses ano que vem viram com muita fome pra ganhar a Liga dos Campeões. Sim. Já tá ficando um jejum que já incomoda. Você tem o melhor campeonato, mas não tem o campeão europeu. Já Mas tá incomodando, né? Mas é aquela coisa, o Bayern já tem um time arrumado. O trabalho do Ancelotti Vai ser trazer bem- um reforço vai pra ser- zaga, né? E quando eu olho muito bom. o Ancelotti, eu não escondo de ninguém, meu treinador preferido do mundo é o Guardiola, mas eu acho o Ancelotti perfeito. Também Se acho. ele tem um elenco que ele tem jogadores com característica ofensiva, ele monta um time muito ofensivo, Sim. como foi no Chelsea. Eu ia Recorde de falar gols na No Premier Real League. Madrid ele Se também ele fez tem esse um trabalho. time com característica de se retrair vai e ter a usar a melhor velocidade, ele faz isso, que é no Real Madrid. Se ele tem um time que preza um pouco mais a defesa, ele sabe montar Milan. um time com defesa, que é o Milan. Ele é coerente. Ele é um cara muito completo, Eu muito acho inteligente. ele muito bom treinador. Ele Pouco é- valorizado. Até, Na eu acho. época quando ele era do Milan, era muito taxado de retranqueiro. Isso. Eu lembro como se fosse quando ele assinou com o Chelsea, todo mundo dizia que o Chelsea ia jogar um time fechado. E eu lembro que aquele Chelsea, o primeiro volante do Chelsea com ele era Maludá. Maludá, que já veio jogando Ponta, já centroavante. foi até ponta. Já veio jogando de atacante, Centroavante, centroavante. Diversas partidas ele era o primeiro volante daquele Chelsea. Aquilo foi uma coisa maravilhosa. Eu tenho ainda até hoje que foi o melhor futebol que eu vi do Chelsea. Foi incrível. E eu acho que o Chelsea não venceu o título, né? Venceu, Naquela primeira venceu- temporada. Não, venceu o inglês. Venceu o inglês. E a tendência é que o Bayern vá pro Penta, né? Porque se ele enfraquecer o Borussia e o Borussia perder outros jogadores... Eu acredito que o Rumas vai complicado. sair, mas eu não acredito que o Rod vai sair, não. Vamos ver se o Guardiola não levará ninguém, né? Porque eu olho assim pro Thiago. Teoricamente, Já perguntaram, o Douglas pro Costa. Douglas Costa e ele falou que ele tem um longo contrato a se cumprir com o Bayern. já perguntaram pro Douglas Costa e o Thiago. O Thiago respondeu que a carreira dele não é o Guardiola, que ele pode trabalhar sozinho, e o Douglas Costa que tem o Longo contrato. E tem um acordo, né, que o Guardiola não levaria jogadores do Bayern. Verbal. Vamos ver. O que eu ouvi semana retrasada foi que o Manchester City ia fazer uma proposta pelo Busquets. Nesse momento eu acho até muito mais fácil ele tirar os jogadores do Barcelona do que tirar do Bayern. O Né? Busquets falou que só 2 pessoas fazem ele sair do Barcelona. A mulher dele e o Guardiola. Outro Ou seja, jo- ele abriu as portas, né? É. Falou, se o Guardiola me convencer, se cantar um pagode no meu ouvido, eu posso ir até pra Manchester. Outro jogador que ele já tá interessado é o Gundogan, do Borussia. Verdade. Ótimo jogador. Gundogan pode pintar então no Manchester City, né? Exatamente. Vai ser interessante ver a montagem de elenco do Guardiola no Manchester City. E vai enriquecer bastante. Também, e aonde vão se encaixar essas peças que estão saindo do Manchester City, né? São muitas peças. É verdade, aí a Touré já anunciou que vai deixar o clube. O Nagy deve Nagy sair. também. O Davi Silva, não sei se tem pique Provavelmente. pra aguentar. Eu tenho um amigo que, ao ver o Nasri em campo no final de semana, quase chorou por estar com a camisa adversária. Foi? Exatamente. Rapaz, Quase chorou. Quase chorar por causa do Nagy é uma coisa Ah, impressionante. mas o Nares teve uma boa passagem pelo Arsenal. Torcedor Gânia. Um abraço aí pro Felipe. Grande abraço. Já começou o cantinho do coração, hein? Começou. Hoje vai estar bem amplo esse cantinho. Vamos falar então do campeonato que resta, né? Que é o espanhol. É o único que ainda tem uma briga nas Pra grandes mim- ligas. Não, pra mim já acabou. Mas acabou perdeu- nessa rodada Não, agora. assim, teoricamente é o único que tem briga ainda. Que ainda William. ninguém levantou o troféu. William, eu venho cometendo algumas coerências, mas eu tenho que agora falar da minha incoerência. Eu apostei que o Barcelona perderia pontos e quebrei a cara. O La Corunha, O poderoso La Corunha. Barcelona goleou o La Corunha, Realmente. goleou Espanhol. o Espanhol e tá perto do título. Mas também ninguém esperava que o Barcelona fosse ganhar do La Corunha, né? Isso aí você tá perdoado. Não, disso mas daí. aí é aquele negócio. Jogo né? complicado, né? Palpite Tava com a moleque. cara de empate. Palpite Pô, moleque, eu concordo com você. Inclusive é Real Madrid e La Corunha e eu acho que o Cristiano vai pipocar pro La Corunha. É. Ah, Deve jogar o Cristiano Ronaldo? Ele jogou nessa última, acredito que vai jogar também, né? Deve jogar. O Barcelona que também vai fazer uma partida fora de casa, né? Pode ser campeão jogando contra o Granada lá em... Fica Granada. na Andalucia. Fica na O Real Madrid Andalucia. tem que fazer a parte dele, tem que ganhar o jogo e esperar o milagre. O bom pro Barcelona é que o Granada goleou o Sevilha e se livrou do rebaixamento. É. Ou seja, vai sem nenhuma preocupação pro jogo.
Mas essa coisa de vai ser uma preocupação, a Pode gente também viu ser um lado- o Leicester sem preocupação e goleou o... Mas agora é diferente, o objetivo já foi alcançado, ele não vai nem cair, não vai nem melhorar. Mas o É Leicester claro também. que o também não ia compromisso cair. é estragar, botar água no chope do Barcelona. Sim, ideia é válido. Não é- Até aquela Mas mala assim- branca que pode rolar, né? Mas a qualidade do Granada pro Barcelona é uma coisa incomparável, né? Foi legal você tocar em mala branca, depois a gente tem uma coisa interessante pra falar do campeonato holandês. Não é bem uma obrigação pro Barcelona ser o campeão espanhol. Eu acho que virou. É muita obrigação. Não, mas Eu assim, acho que mais virou. do É que obrigação. isso, mais do que isso, é por manter o que o time jogou durante todo o campeonato. É você mostrar que, olha, a gente até metade do campeonato fomos o melhor time mesmo. Na outra metade, a gente deu algumas... Foi um momento de irregularidade mais pelo trio MSN que não jogou o que sabe jogar. Mas ainda assim ainda é uma grande equipe, é a principal equipe do campeonato. Eu acho que se tornou questão de honra pro Barcelona levar o doblete. Porque ele sabe que um rival dele vai terminar campeão europeu. E já é o destaque da temporada, porque levou a Champions League. Isso, querendo ou não, já fica sendo destacado, apesar que a gente tá numa temporada de Eurocopa, né? Mas quem Mas ganha a ainda Champions assim, pra League clubes, leva muito... Os clubes espanhol, o destaque vai ser a Champions League. Até pro prêmio de melhor do mundo, eu acredito que venha do vencedor. E o Mas Borja- Cristiano Ronaldo. aí se Aí é aplica- complicado, aí é Aí se complicado. aplica a porque se Eurocopa. vem do vencedor, se o vencedor for Atlético, eles não vão escolher o Griezmann como melhor jogador do mundo. E aí se aplica a Eurocopa, porque vai ter a Eurocopa aí... Pode os ser caras diferencial, né? Vai ter Eurocopa e Copa América, né? Mas aí- aí, mas a Copa- mas aí mas a Copa América não vai vai sair. Então a gente tá quase Mas a Copa constatando América aqui. tem o Messi. Mas a gente tá quase constatando aqui, então, se o Cristiano Ronaldo ganhar a final e chegar bem com Portugal na Eurocopa, ele vai ser o melhor do Eu mundo. tô constatando que se o Atlético de Madrid ganhar a Champions League e a França for campeã da Eurocopa, o Griezmann tem chance. Tem. Sim. Eu não consigo Eu ia ver. falar Mas isso. aí é uma Eu ia falar questão, isso. futebol ele tem chance. Mas nós sabemos que o prêmio da FIFA elege aqueles carinhas que são preteridos, que vendem camisa, que são Não, os o caras prêmio do da FIFA marketing. elege os dois melhores jogadores do mundo. Nem o sempre, Griezmann não é nem mais jogador do sempre. Cristiano Ronaldo, nem é mais jogador do que o Messi. Nem sempre. Pode fazer uma temporada melhor? Pode, mas ele não é. Eles Ele premiam não é. a temporada. Exatamente, É, mas não, ainda assim, eu não acredito no Griezmann ganhando. Vamos passar aqui então. Ninguém aqui tem dúvida que o Barcelona vai ser Não, campeão. agora Não, não. não, Agora agora nem não. vou ir contra. Até porque tem o La Corunha que vai encontrar contra o Real Madrid, então não tem complicado aí, né? O resultado. Tá Não. com cheiro de empate. Tá com Tá cheiro com de cheiro de empate. empate. Acerta vários, aí quando erra uma, vem esse O competitivo. Barcelona pode ganhar, se eu não me engano, o 6º título espanhol nos últimos 8 anos. É, o Barcelona tá chegando É forte. impressionante. É. 6º em 8. Ganhou um do Real e um do Atlético de Madrid. Os outros foram todos dominados pelo Barcelona. Foram 3 títulos com Guardiola. O Ancelotti ganhou um. Não. Mourinho que ganhou um. Vamos em frente então. Vamos então. Tinha um professor que falava assim: vamos então. Vamos então. Grande Adonis, um abraço pra ele. Vamos então. Gostava muito das aulas de história do Adonis. Marroquino. Por que tá apontando pro computador, Militão? Porque eu tô te controlando no tempo, né, Muito obrigado cara? então. Falando em Tempo tempo, é dinheiro. eu quero, infelizmente pra nós não. A Né? gente tá precisando de um patrocínio aqui, pelo menos de lanche, alguma coisa do tipo. É isso aí. Falando um pouquinho do campeonato holandês. O Militão tem muito pra falar do campeonato holandês. Nossa, Fala do lance curioso. Teve uma bala branca exótica no campeonato holandês. O PSV vai dar adeus ao seu atual patrocinador e vai trocar. E esse novo patrocinador que vai assumir o PSV ofereceu aos jogadores do The Graafschap um iPhone pra Bela pronúncia. Repete de novo o adversário do PSV. The Graafschap. Que isso. É que eu tenho um Flamengo que eu estudei durante 2 anos. Fui ao Amsterdã uma vez também. Já fiz um mochilão ali na Europa, muito interessante. Aproveitou as vitrines da Holanda? Não, eu preferi visitar ali a casa de Van Gogh, esses lugares assim, eu tenho, sou parada muito artística, culto, né? de fato. Então, não há o novo patrocínio do PSV, o novo patrocinador do PSV ofereceu aos jogadores do The Graafschap um iPhone, caso Apple? eles... Oi? A Apple que tá Eu patrocinando não o sei, PSV? eu sei que eles Eu ofereceram sei um que iPhone 7. eu sei que a Philips deixou de ser Eu patrocinada. sei que eles não Pela botam dinheiro secundária. aqui. É, Mas poderiam colocar. A Philips agora é patrocinando um a iPhone secundária. 7 não cairia muito bem pra cada um Se aqui, quiser né? mandar uma televisão lá pra casa, a Philips também, aí tamo aí, né? Estamos aí. Um aparelho melhor pra nós aí trabalhar. E deu certo a mala branca. O Ajax tropeçou contra o The Graafschap, vai jogar o playoff pra rebaixado, e empatou por 1-1. O PSV venceu, terminou com o título holandês, o bicampeonato, pro time do Philippe Cocu. Jogava muita bola. Jogava muita bola. Jogava muita Volante bola. moderno daquele tempo.
e faz um trabalho brilhante no PSV. A Holanda sempre foi um país que revelou muitos jogadores, então é que a gente sempre espera que surjam bons jogadores do futebol holandês, né? A Holanda tem o capitão do PSV, o De Jong, é um excelente jogador. E ele deixou a taça cair. Deixou a taça cair. Deixou a taça cair. Quando Mas depois chegou foi lá e buscou. É um excelente jogador. Tenho certeza que daqui a pouco tá pintando em clubes maiores. Vamos falar um pouquinho da Liga dos Campeões, só Vamos pra lá. passar dos jogos às semifinais. Os times que construíram o placar fora de casa, o Real Madrid um empate e o Atlético de Madrid conseguiu uma vitória, terminaram com a classificação, né? Eu venho apostando no Atlético de Madrid desde as quartas de finais e agora eu vou fazer um palpite diferente. Eu acho que agora chegou a vez do Real Madrid. O Real Madrid vai ganhar esse título. Tô sentindo que o Real Madrid vai ser campeão. Eu penso diferente. Eu também penso diferente. Eu acho que pro Atlético de Madrid tá com muito cheiro de agora ou nunca. Tá, Tá com muito cheiro de agora ou nunca. Pra mim, eu concordo com o Anderson que vai dar Real Madrid. Porque só deu o Atlético Madrid porque Deus quis. Porque o Aquele Bayern primeiro tempo foi uma massacrou, coisa incrível. massacrou o Atlético ali. Foi a coisa que Deus quis. Aquela bola pro Griezmann. E a foi bola do gol. Fernando Torres pro gol do Griezmann foi completamente inesperada. Exatamente. A própria zaga do Bayern não esperava. O Alaba furou no cortar. Engraçado É. que tem uma câmera que mostra que o Griezmann tava impedido, tem outra que não. Exatamente. A câmera de frente mostra ele impedido, a câmera de trás não. Então é assim. É aquele lance que isenta o árbitro. É, né? Mas a arbitragem foi bem ruim. horrorosa. Aquele Horrorosa. pênalti, como ele viu aquele pênalti? Muito fora da Ainda área. bem que os jogadores perderam também, não tem aquela questão, né? Não, mas se Não, faz. não tem essa É. de perder o... Se ele faz e o Bayern de Munique depois Verdade. acha um gol. Verdade. O Bayern de Munique teve a chance de terminar 2-0, né? Não dá pra reclamar. Isso. O Thomas Miller que não perde pênalti. A perdeu imprensa um- que pediu o Thomas Miller, queixou muito do primeiro jogo o Miller não ter jogado. E o Miller Mas na fez um partida gol do e Bayern de perdeu. Munique foi impecável. Se não fosse essa regra do gol fora de casa. Não, né? mas aí a regra é definida antes. Não, aí assim, tem- se não fosse, eu não tô criticando, não, até porque eu acho uma regra válida. Mas E assim, o que Fernando foi um Torres- massacre, Eu claro. achei impecável porque eles perderam. Eles pagaram. Na verdade, eles massacraram, mas foram eliminados por pura incompetência. Não, mas o que perderam jogo, muitos o gols. Bayern de Munique fez uma partida impecável. Tu fala uma partida, Não. tô falando o confronto no geral. Tô falando assim, Não, na pega a partida. partida e pega Na- isolado. 2-1 foi pouco, era pra ter sido Eu- 6-7-1. Sim, mas ele perdeu muitos gols. Então, 7-1 não, que alemão não toma de 7-1. então, exatamente, mas aí ele perdeu muitos gols. Então ali fica na culpa dele. Ele perdeu por ele mesmo. Eu só acho meio chato essa maneira de rotular, falar que o Atlético de Madrid joga um futebol feio, jogou defensivamente. Cara, o Atlético de Madrid fez o que tinha que fazer. É um time que tem menos investimento que o Eu acho que a Bayern, gente tem pode menos falar- jogador. eu acho e que a gente se pode propôs fazer um tudo jogo e particular. conseguiu Se a classificação. Eu prefiro um time que jogue ofensivamente. É uma preferência minha. Mas o Atlético de Madrid eu não gosto Mas desse papo aí- de fazer anti-jogo, anti-futebol. Não, Não, anti-futebol. ele É tá uma maneira fazendo, né? diferente de Aplicação jogar tática. futebol. É. Aplicação tática. Mas nesse jogo acho que nem se aplica isso de até se jogou estilo feio, não. Acho que mais é a coisa do jogo. O Bayern massacrou, mas não conseguiu fazer os gols. Foi a intensidade do Bayern que não conseguiu concluir efetivamente. Mas eu acho que uma coisa que o Militão falou e pode acontecer é que o Atlético de Madrid tá passando. Foi assim contra o Tá passando Barcelona. no limite, tá passando foi no assim limite. contra o Bayern. E tá agora contra o Real E Madrid. muito disso por causa do ídolo do clube, que é o Fernando Torres. Ele foi expulso naquele jogo contra o Barcelona, no primeiro jogo, quase colocou tudo a perder lá. Pênalti. E nesse último jogo, quando ele perdeu o pênalti, o Bayern partiu pra cima e ali parecia que o Bayern ia conseguir a classificação. No final passou um sufoco Passou um desnecessário. sufoco nos 10 minutos finais, E absurdo. vamos deixar de fora um pouquinho da estupidez do Simeone, né? Ele deu uma É. porrada no quarto árbitro, tá perdendo a final. Verdade. O Simeone, na minha opinião, já vem falando isso há algum tempo, é o melhor treinador do mundo, mas ele tem que guardar esse pouco. não considero Ele ele não é, melhor treinador também do eu mundo. acho, eu Pra acho. mim ele tá nem no meu Eu top acho. 5 do mundo. Não, eu acho que eu ele acho o melhor eu acho que ele treinador. precisa se provar. Já se provou isso. Não, ele se provou pegando um estilo, ele tá nesse estilo do Atlético de Madrid há muito tempo. Exatamente. Se provou já. Assim, Exatamente. Tu vê que é um estilo que, quando ele pega times mais fracos, como foi com o Levante, já rebaixado, não dá certo. Dá certo muito nesse jogo do... Mas Quando ele é será? atacado. É Quando ele é quando atacado. você tem que ser o anti-herói. É. Contra os E- times maiores, ele é um anti-herói, mas quando ele precisa ser o herói, ele não consegue E mais, fazer um Will, jogo Mas será que agradável. com um time com mais opções, com mais investimento, ele pode propor Isso aí é jogo? um Isso aí foi ele exercício se de... provando. Isso aí é um exercício de futurologia que a gente não tá aqui pra fazer. Mas vamos falar um pouquinho do Real Madrid que passou num confronto contra o Manchester City, um confronto horroroso, 2 jogos muito fracos. O Manchester City pouco ofereceu na semifinal, o Real Madrid passou. o Real já poderia ter vencido no primeiro jogo. Serviu. O Real Madrid que acabou correndo um risco que não precisava, né? Poderia ter Verdade. feito 2-3, É. ficou naquele 1-0. Essas partidas que foram especiais pelo ele, né? Conseguiu provar que sem o Cristiano Ronaldo que ele poderia Carregou o ser Real decisivo. Madrid, né? Carregou.
Não só na Champions, mas no No espanhol espanhol. também. Os últimos 5 jogos foram Ele o arrebentou. Bale carregando. Porque ele era muito criticado, é que ele não vinha sendo um jogador decisivo, e nessa reta final, engraçado é que aquele jogo do Barcelona fez toda a diferença pro Real Madrid, né? A gente dava o Real Madrid como morto na temporada, E é um jogo que e mudou a até mudou hoje o pra tabela cenário. pouco valeu, né? É. É um jogo que não Verdade. mudou a história Não, do a gente campeonato não- espanhol, é, mas até o mudou a história momento. dos dois clubes. O Barcelona Verdade. parece que sentiu um pouco E o Real e Madrid. o Real Madrid ganhou confiança, Ganhou uma principalmente sobrevida. uma confiança muito grande pro Zidane. E eu acredito que agora pra essa final, dia 28, o Atlético de Madrid tem um time pior tecnicamente do que o de 2 anos atrás. Com Pior, eu acho melhor, Eu cara. acho melhor também, porque eu acho que ele tem um Eu jogador acho que não tinha 2 anos o atrás, que é o Griezmann. Griezmann. Tá jogando muita É. bola. Ele tem um craque. Ele tinha o Diego Costa que tava sendo decisivo. Mas- Mas, diferente. o Diego Costa é aquele jogador bruto, aquele jogador que vai na vontade. O Griezmann não, um jogador técnico que pode definir uma jogada. Eu acho que esse é o diferencial. Bem, a final vai ser em Milão, eu acho que dia 28 de maio. Faz tempo que não tem uma final em Milão, desde 2001. Que deu Bayern de Munique eu contra o vi uma- Valência nos Eu vi pênaltis. uma imagem muito interessante, o Zidane com a camisa do Juventus e o Da Juventus. da Juventus, e o Simeone com a camisa da Inter de Milão, aí mostrando a imagem que eles voltando a Milão. Muito interessante. De fato. Vamos falar, para terminar aqui, o programa de Libertadores. Só para passar os resultados mesmo, os classificados e os confrontos nessas quartas de finais. Temos o jogo da América do Sul nesse momento, que é o Atlético Nacional contra o Rosário Central, né? Vai ser um jogão. Vai ser um jogaço. Isso aí é jogo de Liga dos Campeões, isso aqui. Só Não pra- exagera, não É? exagera, Não é William. exagero. São os dois Se melhores levar futebol. o... Não é exagero. Zenit e Benfica. Esse jogo é muito melhor. Dois times muito melhores que Zenit e Benfica. E Zenit e Benfica foi um jogo eliminatório da Liga dos Campeões. Não é exagero nenhum. Acho que a gente tem que parar com isso de Libertadores Eu ser acho que sempre vai secundário. vir. É aquele jogo que o Atlético Nacional vai jogar tudo que sabe em casa e o Rosário Central vai jogar tudo que sabe em casa também. Eu aposto mais no Atlético Nacional, viu? Eu, depois do Eu Huracan vi mais- contra o Atlético Nacional eu vi mais jogo do nas Atlético oitavas, Nacional. O Atlético passou Passou por um um sufoco sufoco desnecessário. com a menos. O Boca Juniors que tá pintando como favorito tá crescendo. E temos um Carlitos. confronto. Verdade, temos um confronto que promete parar o país aqui na quarta-feira, que é São Paulo e Atlético Mineiro. Sobre esse confronto, só uma coisa rapidamente. O Atlético Mineiro, ele não ganhou de nenhum... Ele fez 7 jogos esse ano contra clubes que estão na Série A e não ganhou nenhum. Foram 4 derrotas e 3 empates em jogos disputados no Mineiro e na Primeira Liga. E isso pesa para esse confronto aí contra o São Paulo. Fora a dificuldade marcante, desde sempre o Atlético Mineiro na Libertadores, que é ganhar fora de casa, né? Mesmo naquela campanha marcante, o Galo sempre virava em casa. Fora de casa ele sempre ia mal. E o Bausa, ele tá jogando igualzinho quando ele comandava o São Lourenço. Ele tem um time para jogar em casa e ele tem um outro time para jogar fora de casa. E ele tá jogando assim com o regulamento embaixo do braço. Foi assim que ele fez contra o Toluca, fez os 4-0 em casa. Em casa jogou o suficiente e fora de casa jogou o suficiente e perdeu por 2-1. Temos o Cantinho do Coração hoje, Militão? Hoje vai ser longo. Vai ser Temos longo? sim. Então podem começar. Eu não tenho... Vai, Alday, pra ninguém vai mandar. ser o primeiro, vai ser o primeiro. Cara, eu tenho diversos abraços. Eu vou até tentar lembrar o nome de todo mundo, porque Também. foi muita gente. Teve agora a final do Carioca, né? E eu tenho muitos amigos vascaínos, então tava a galera em peso aqui no Maracanã. A galera do Espírito Santo, Vinícius do Espírito Santo, a galera de Araruama, Camila, Vareto, Fernanda, Bichon, Rafael. Todos ouvem nosso programa, né? Todos, a audiência é qualificada. Tem mais gente também de Bangu, tinha um amigo que é da Força Jovem, Thales, tem amigo da União Vascaína, Fernanda também, tem gente de Nilópolis, Fifão, Do Rio inteiro. Wellington, do Rio inteiro, de Niterói, a Lívia. Por sinal, por coincidência, William, que coincidência, eu também tenho amigos vascaínos, e no jogo de ontem pedi pra mandar abraço. O Fifão, o Oz aí que tempão pediram, eles pediram pra mandar. Eu quero mandar também pro Vitor, que faz as nossas artes, por sinal muito bem feita. Um abraço ao Vitor. E tá bom, foi bom isso aí. Eu também tenho duas, uma especial ao meu pai, que está nos ouvindo hoje. Um abraço, pai. E ao Beto Lima, é um corintiano fanático, mas adora futebol todo canto do mundo. Eu tava devendo esse abraço pra ele. Tá aí o abraço dado, Beto. E agora que lembrei, é o Dia das Mães, né? Mandar um abraço pra minha mãe, Pra minha mãe também. minha avó, família lá da mãe e, no geral, né? Todas as Um mães. abraço pra todas Abraço, as mamãe. todas as pessoas que são mães. Um forte abraço nosso.
Tá na hora de encerrar, Militão. Chega de abraço, eu não aguento mais. Lembrando mais uma vez, sexta-feira, nosso programa especial pro Brasileirão. Aí, não percam. Vai ser bem legal, com exceção do Anderson. Sigam nossas redes sociais, @Tabela Carioca. Compartilhem lá, galera, pra poder ouvir legal. Tá bom, galera. Um grande abraço e até semana que vem, hein? Tchau, gente!